Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando mais um seminário de formação católica, ok? Você que está aí assistindo pelo é, Instagram, né? Estamos aqui com uma série de vídeos sobre a formação na doutrina católica, ok? A quem se interessa, deixa eu fixar aqui o comentário. Meus irmãos, hoje nós tivemos um problema na página aqui e a gente vai publicar na página Padres do Deserto, a página Evangelizar. Nossa missão parece que foi censurada aí pelo Facebook. Meus irmãos, nós estamos fazendo então uma série. Esse seminário é uma proposta de introdução à teologia da Igreja Católica, ok? Uma introdução básica, uma introdução bem básica, né, inicial, meus irmãos, ok? Então, não é nada profundo, é uma proposta para aí introduzir as pessoas a uma iniciação aí na teologia da igreja, na formação da doutrina da igreja, ok? Hoje nós estamos aí vendo nessas últimas aulas sobre os sacramentos. Nós vimos sobre o sacramento do batismo e confirmação. Semana retrasada, semana passada nós vimos sobre a Eucaristia, foi muito bom, recomendo. E essa semana foi sobre confissão, ontem e anteontem, né, foi sobre o sacramento da confissão. E hoje estamos aí para falar sobre o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da ordem, né, que é a consagração dos sacerdotes, ok, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos praticamente nos basear no catecismo da Igreja Católica, ok? No parágrafo 1512 a gente já começa aí a ver sobre a unção dos enfermos. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós clamamos o Teu Espírito Santo, Senhor, que este momento seja um momento de profunda meditação e reflexão nas Tuas palavras, nas coisas da Tua Igreja, nos mistérios do depósito da fé, essas riquezas grandiosas. Abre nossa alma para o entendimento, Senhor, das luzes das verdades, da Tua palavra, da Tua Igreja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, existe 3 tipos de sacramentos: os sacramentos de iniciação, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço, ok? Então, os sacramentos de iniciação é o batismo, a confirmação e a Eucaristia, nós já vimos. Os sacramentos de cura é a unção dos enfermos e a confissão. Nós já vimos a confissão ontem, anteontem, e hoje nós vamos ver a unção dos enfermos. No Catecismo, então, 1512, diz assim: na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunhos de unções de enfermos praticadas com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Então houve um período da igreja que essa oração aos doentes era voltada só para quem estivesse próximo da morte. Por causa disso, recebeu o nome de extrema unção, né? Extrema, né? Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier à sua salvação. A Constituição Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum, acho que eu falei certo, né? De 30 de novembro de 1972, seguindo o Concílio Vaticano II, estabeleceu que desde então no rito romano se observe o seguinte: olha o que ela disse. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos, com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção
e por sua puríssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie teus sofrimentos. Essa é a fórmula da oração do sacramento dos enfermos, né? Da unção dos enfermos. Bonita essa oração, veja que interessante. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Olha que interessante. Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente um momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. Olha que interessante. Então, nós podemos receber em qualquer momento de correndo risco de vida, né? Ou uma doença grave, ou mesmo apenas a velhice avançada. E se a pessoa ser curada, acontecer a cura, né? Às vezes acontece bastante de ocorrer a cura, ela pode receber novamente numa futura doença, no futuro risco de saúde, ok? Parece que deu uma falha aí, a gente retornou. Vamos lá então, pessoal? Voltou aí? Tem alguém aí online? Dá um sinal aí. Vamos lá então continuar. Parece que voltou. Beleza? Eu estava lendo aqui que só os sacerdotes, beleza? Só os sacerdotes podem celebrar este sacramento, ok? E aí ele diz assim: os fiéis devem incentivar os doentes a chamar o sacerdote, ok? A chamar o sacerdote para que lhes ministre este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Então, nós devemos, por obrigação, né, de caridade, orar pelos nossos doentes, orar pelos nossos que estão sofrendo. E, se possível, chame um sacerdote, né, para ministrar extrema unção nos enfermos que estão mais debilitados. Meus irmãos, nós temos que resgatar este costume. Em muitos lugares isso não é feito, ok, meus irmãos? A Ana Direto está perguntando o tema. Eu tentei. Aí, ó, eu fui reclamar, ele pausou o vídeo. O tema é sobre o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da ordem. Então, o sacramento da unção dos enfermos é algo importantíssimo e a gente precisa incentivar. Vocês viram que o catecismo falou que os padres precisam divulgar mais, ok, meus irmãos? Então precisamos divulgar aí este sacramento. Esse sacramento é só isso, é bem simples, tá? E nós vamos entrar agora sobre o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é o sacramento que se ordena os padres, ok? Se ordena os sacerdotes. Nós entramos, então, saímos do sacramento de cura. Eu falei que tem 3 tipos, né? O de iniciação, o de cura. O de cura é confissão e a extrema a unção dos enfermos, né? A antiga extrema-unção, tá? Agora nós temos os sacramentos de serviço e comunhão com o próximo, que são 2, a ordem e o matrimônio, né? O casamento. Ou a ordem, aquele que escolhe se consagrar ao Senhor no altar para ser um sacerdote. Ok, meus irmãos? No Catecismo da Igreja Católica 1536, ele vai dizer aqui o seguinte: a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta em 3 graus:
episcopado, presbiterato, presbiterado e diaconato. Ok, meus irmãos? Prestem bastante atenção aqui agora no que eu estou dizendo. Os 3 graus é esse: episcopado, que é bispo, ok? O segundo grau, presbiterado, que é o presbítero, que é o... Voltou, pessoal? Vamos lá? Então, existe 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato, ok? São esses 3 graus. Não existe o Papa, deu para entender? Não existe o Papa, tá? O Papa, ele é bispo de Roma. Não existe nenhum grau acima do episcopado. É interessante entender isso. Abaixo, todos são bispos, né? Todos são bispos. E todos os bispos devem obediência ao bispo de Roma, ok? Ana Dina, é a minha internet aqui que tá caindo, tá? É a minha internet. Hoje, além do Facebook sacanear aí, estamos com problema na internet. Então, temos o sacerdócio, né, o padre, e o diaconato, que aí o diaconato que pode ser um leigo, ser diácono, né? Ou geralmente é um seminarista, né, que está se preparando. Antes dele ser presbítero, ele é diácono, ok? Sobre a instituição e a missão do Ministério Apostólico de Cristo, veja... Aqui é uma observação. No 1540 do Catecismo diz assim: instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar à santificação definitiva, ao qual só o sacrifício de Cristo haverá de operar. O que ele está dizendo aqui? O sacramento da ordem não quer dizer que ele recebeu, ele já é santo, né? Não, ali é o poder que Deus dá para ele ofertar sacrifícios, representar o povo, dirigir o povo, pregar ao povo, orientar o povo. 1545. Vejam só uma coisa a se observar. Jesus instituiu o sacerdócio, ok? O que é o sacerdócio, meus irmãos? É um representante que ora por nós. É um homem que está na frente do povo, que representa o povo, que ora pelo povo que nós seguimos, ok? No reino de Cristo não tem esse pensamento de democracia, vamos aqui nos reunir e vamos decidir a maioria. Então a maioria senta aqui e decide, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não, no reino de Cristo não é assim. No reino de Cristo existe uma verdade, existe uma ordem, ok? Sacramento da ordem, existe obediência, existe uma hierarquia. Quer o homem moderno aceite ou não, este é o critério que Deus colocou na sua igreja, ok, meus irmãos? Na estrutura da Santa Igreja de Deus. No 1545 diz assim: o sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo, né? O único sacerdote é Cristo. Os outros são ministros desse único sacerdote, né? Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade no sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros, disse São Tomás de Aquino, ok? Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Pai e seu Deus. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Quer dizer, nós todos, a comunidade, temos uma índole sacerdotal. O batismo nos dá um caráter de sermos sacerdotes, profetas e reis. Mas a nível laical, o padre não, ele é sacerdote mesmo, né? Segundo a ordem de Cristo. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação,
cada qual segundo a sua própria vocação na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, que eu falei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo. Então nós somos sacerdotes de certa forma, né? Continua o catecismo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual ao seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, da vida da fé, da vida de esperança e da vida de caridade, uma vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial do padre está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Então, nós temos uma vocação como leigos, como batizados, de sermos sacerdote desse sacerdócio comum, sermos sacerdotes. Mas o padre, ele tem um sacerdócio ministerial e ele serve conduzindo a todos nós, sacerdotes comuns, para Cristo. Então, o padre ele tem uma responsabilidade muito maior. Por isso, meus irmãos, ele é padre, ele é pai. Padre significa pai. E a ele deve-se todo o nosso respeito, ok? Por mais que sejam as dificuldades que têm os padres, os seus defeitos, nós devemos ter a maior reverência para com o sacerdote, ok, meus irmãos? Eles representam Cristo, eles representam a igreja, ok? Então, muito cuidado. Há muitos conselhos de comunidade, conselhos de igreja, que decidem tudo pela democracia. O padre não tem voz, o padre é só mais um voto e tal. Não. O padre é autoridade na igreja. Se ele diz não, pode o conselho inteiro votar sim. Quem decide é o padre, ok? O padre tem uma autoridade espiritual, ok, meus irmãos? Autoridade espiritual. Muito cuidado com esse senso democrático dentro da igreja, porque isso não condiz com o Código de Direito Canônico, como a igreja foi constituída por nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Não vamos querer reconstruir a igreja segundo nossos moldes mundanos, tá? No 1549, o catecismo continua: pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis, segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia. O bispo é como a imagem viva de Deus Pai. Essa é a missão do bispo, ok? Ser a imagem viva de Deus Pai é algo muito sério, né? Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas. Percebam, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. Então, os padres pecam, os bispos pecam, os papas pecam, ok? Tem suas fragilidades, suas falhas, seus erros. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Então, o Espírito Santo não garante que eles vão fazer tudo certinho, não. Nos sacramentos, essa garantia é assegurada. Agora, nos sacramentos, não. O padre pode ser o pecador que for. Na hora, se ele é consagrado pela igreja, na hora que ele faz a oração, as palavras de Cristo, a consagração acontece da Eucaristia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Porque é pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder dos sacramentos que acontece a graça dos sacramentos. Vamos retomar aqui o catecismo. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto,
há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da Igreja. É o que nós temos visto, infelizmente, em muitos lugares, né? Esse sacerdócio ministerial, esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo, é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos. O Senhor disse claramente que cuidar do seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Veja que lindo, meus irmãos, essa questão da missão que o Senhor confia. É muito sério, é muito grandiosa essa missão dos sacerdotes. E eles são muito atacados pelo inimigo, ok? São muito atacados pelo demônio. Então, nós devemos orar por eles, orar muito por eles, ok, meus irmãos? No 1582 diz assim: como no caso do batismo e da confirmação, esta participação na função de Cristo é concedida uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Uma vez padre, é padre até no céu ou no inferno, não importa, né? Vários santos tiveram visões de padres no céu e no inferno. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação, ou ser proibido de exercê-las, mas jamais poder voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Então o padre ele pode pedir dispensa, ele pode ou ser expulso, ser retirado, né? Ser retirado as suas atividades de sacerdote interrompidas, mas o sacramento é indelével, não se pode retirar, nem nessa vida, nem na outra. Como categoricamente quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Vê que maravilha da misericórdia de Deus. Santo Agostinho diz isso categoricamente. O ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que por esse ministro continua a influir em sua pureza e por meio dele chega límpido e cai em terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento se assemelha à luz. Conserva puros aqueles que devem ser iluminados, e ainda que eles tenham de passar entre seres imundos, não serão contaminados. Então veja, Santo Agostinho fala, o ministro orgulhoso, né, é comparado com o diabo. É grave isso, né? Deve ser colocado junto com o diabo. Mas nem por isso, né, um ministro orgulhoso, um ministro pecador, Padre Pio, se eu não me engano, que falou isso, né? Um sacerdote que comete pecados graves, né? Um sacerdote que faz o mal, ele é um mal terrível, porque isso acaba repercutindo no rebanho. Então é uma coisa terrível. E Santo Agostinho fala assim: o ministro orgulhoso pode ser comparado com o diabo, mas nem por isso o dom de Cristo é corrompido. Olha que lindo isso. Isso é misericórdia de Deus, meus irmãos, para conosco. Mantém os seus sacramentos, mantém a sua ação. Eu quero então, meus irmãos, já partindo para o final dessa reflexão, citar algumas frases de alguns santos. Esse livrinho aqui muito bom que eu recomendo para vocês.
temos aqui várias frases de santos. E aqui nós temos algumas frases muito tocantes, né? Primeiro comecemos com Santo Agostinho, né? Grande Santo Agostinho. Ele diz assim: ó reverenda dignidade do sacerdote, em cujas mãos o Filho de Deus se encarna como no seio da Virgem. Olha que lindo isso. O nosso Deus se torna pão na Eucaristia. Então, a missão do sacerdote, né, é sublime, porque pelas mãos dele, né, se derrama a Eucaristia, se derrama os dons da Eucaristia de Jesus Cristo vivo e verdadeiro no meio de nós. Então, por isso que se tem um costume antigo de beijar as mãos do sacerdote, porque aquelas mãos foram consagradas, ok? Não pelo sacerdote sim, mas pelas mãos consagradas, porque ali nos é dado o corpo e o sangue do Senhor. Benditas mãos pelas quais nos são dadas um maravilhoso Salvador. Vejamos então, meus irmãos, agora uma frase de Deus Pai, o que Deus Pai revelou a Santa Catarina de Sena. Os escritos de Santa Catarina de Sena, alguns são os escritos dela mesmo, e outros são as revelações particulares, né? O que ela escutou de Deus Pai, que revelou para ela no livro Diálogos, né? Deus revelou para ela várias realidades da vida mística. E olha o que Deus falou para Santa Catarina de Sena sobre os sacerdotes. É unicamente pelos ministros por mim postos na igreja para lutar contra o mal e distribuir a graça no ministério do sangue pelos sacramentos que obtereis o fruto desse sangue. Tal sangue é perfeitíssimo e nenhum defeito do ministro consegue anular seus efeitos. É isso que nós acabamos de ler no Catecismo da Igreja Católica. Nenhum pecado, é pelo ministério de sacerdote que nós temos acesso à Eucaristia. Sem padre, sem Eucaristia. Sem padre, não temos sacramentos. Por isso devemos orar muito pela conversão deles e para que haja mais, aquilo que Jesus falava, né? Orai para que haja mais operários, porque a messe é grande e poucos são os operários. Meus irmãos, veja só o que Deus falou, que nosso Senhor Jesus Cristo falou para Santa Catarina de Sena sobre o respeito que nós devemos ter para com os padres. Isso me tocou profundamente hoje. Veja só. Nem os anjos possuem dignidade igual a esta concedida aos homens na pessoa dos sacerdotes. Preste atenção. Em virtude do sangue por eles, sacerdotes, ministrado, toda a reverência feita a eles, na realidade não atinge a eles, mas a mim. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Somente eu devo puni-los, não outros. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Se tal coisa acontecer, sinto-me ofendido. Isso é grave, meus irmãos. Deus continua: odiareis o pecado presente nos ministros que vivem mal, mas sem vos transformardes em seus juízes. Deveis orar por eles, ao invés de estar a julgá-los. Lavai suas manchas com vossas lágrimas. Meu irmão, essas palavras tocaram profundamente o meu coração. Quantas vezes eu falei mal? Quantas vezes muitos de nós não falou por conta de vários erros mesmo dos nossos sacerdotes? Eu gostaria de repetir essas últimas frases, porque é grave o que Deus fala. Que essas palavras possam entrar no nosso coração e a gente possa aprender de uma vez por todas, Senhor, qual é a nossa atitude diante dos padres.
Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Somente eu devo puni-los, não outros. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Olha o que Deus fala. A veneração pelos sacerdotes não pode cessar. Se tal coisa acontecer, sinto-me ofendido. Meus irmãos, isso é grave. E olha o que Deus fala: odiareis o pecado presente nos ministros que vivem mal. Deus nos permite odiar o pecado que está na vida do sacerdote. É para odiar o pecado. Uma vez eu falei isso com o irmão falou: não, o cristão nunca pode odiar nada. Devemos odiar o mal sim, meus irmãos. Se a gente não odeia o mal, a gente não ama o bem. São Tomás de Aquino falou isso. Existe uma divisão entre a luz e as trevas. Se nós somos do bem, nós somos inimigos da escuridão, inimigos do diabo, inimigos das obras do diabo. Nós temos inimigos sim. Deus constituiu uma inimizade entre a serpente e a mulher. Deus colocou essa inimizade. Tiago 4,4 diz: não ameis o mundo. Né? Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então há uma inimizade, irmãos. E aqui Deus fala: odiareis o pecado presente nos ministros que vivem mal. Então sim, nós devemos odiar o pecado que está em nós e odiar sim os erros do nosso sacerdote. Não é cobertar não, está errado, vamos falar. Mas sem vos transformardes em seus juízes. Deveis orar por eles ao invés de estar a julgá-los. Lavai suas manchas com vossas lágrimas. Então, meus irmãos, antes de nós falarmos qualquer coisa dos nossos sacerdotes, nós devemos chorar pelas falhas deles, pelas suas limitações, pelas suas dificuldades, que são muitas, infelizmente. Por quê? E a gente fala muitas, né? Mas como se a nossa não fosse muitas. Olha que coisa horrível falar isso, né? Me perdoe falar isso. Mas sabe por que a gente diz isso, meus irmãos? Porque eles estão lá na frente. Eles se expõem. E muitas vezes nós estamos escondidos, sentados nos nossos bancos, lá quietinhos. A gente não se... É muito fácil, né, julgar o padre. É muito fácil. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, renunciemos a esse espírito de julgamento, a esse espírito de maledicência para com os nossos sacerdotes. E eu gostaria de terminar com essa frase maravilhosa sobre Nossa Senhora e os sacerdotes. Olha que lindo, meus irmãos, que nos fala São Boaventura. Foi esses dias, o dia de São Boaventura, né? Cada sacerdote no altar deveria ser inteiramente identificado com Nossa Senhora, porque como por meio dela é que nos foi dado este santíssimo corpo, assim é pelas mãos dela que ele deve ser oferecido a nós. Então o sacerdote, ele é identificado pela figura de Maria. Por isso que Nossa Senhora, ao padre Stefano Gobbi, revelou, né, aos sacerdotes: meus filhos prediletos. Então, meus irmãos, amemos os nossos sacerdotes, né? Tenhamos essa alegria. A gente, assim, se arrepende. Vamos fazer um exame de consciência. Se arrepender. Eu estou fazendo já um exame de consciência ao preparar isso tudo. Um exame de consciência. E que o Espírito Santo aumente em nós o amor. O amor pelo seu padre, pelo seu pároco. Não o abandone, seja quem ele for. Chore pelos erros dos seus padres. Isso aí, rezai e não julgar. Então, meus irmãos, choremos. Se os nossos padres estão caindo na vala do erro, é porque nós não estamos chorando o suficiente, orando o suficiente, nos penitenciando o suficiente. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por todas estas palavras maravilhosas, esse ensinamento, Senhor, que o Senhor mesmo nos deu através de Santa Catarina de Sena. Te
te colocamos no teu coração sagrado, Senhor, todos os nossos bispos, todos os nossos sacerdotes, Senhor, para que eles sejam purificados, Senhor, para que eles sejam curados, Senhor, para que eles sejam libertos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, a partir de agora, oferecer os nossos terços, oferecer a nossa lectio, a nossa penitência, os nossos jejuns, colocá-los também nas nossas intenções, Senhor. Quando nós oramos pelas nossas famílias, lembremos dos nossos sacerdotes, porque se não fosse eles, Senhor, nós não teremos a igreja, não teremos a Eucaristia, não teremos os sacramentos, não teremos nada. O Senhor nos deixou a igreja através dos apóstolos. Não existe igreja sem os apóstolos, não existe igreja sem os bispos e os padres. Que nós os amemos de todo o coração. Em nome de Jesus, caia por terra toda essa ira que o demônio colocou em nós, toda essa maledicência que existe no meio de nós, que o Senhor derrame em nós um espírito de penitência. Sim, para continuar a odiar o pecado, mas através desse ódio ao pecado nos leve a chorar, nos leve a nos penitenciar e nos leve a interceder pelos nossos padres. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que tenham gostado. A gente, segunda-feira que vem, retorna aí e continua a nossa formação, nossa introdução aí na teologia da igreja. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, divulgue para os seus grupos, família, seus grupos na igreja, que possa edificar alguém. Louvado